que acontece? As células vêm justamente, o plasma vem, ou seja, o filtrado vem, e ele vai ter que ser filtrado. Os meus capilares aqui, eles são muito fenestrados. Eles possuem várias fenestrações para acontecer o processo de filtração. Mas aqui justamente o que acontece? Se ele for justamente muito, se ele for, por exemplo, proteína. Proteína, ela não é justamente o que? Filtrada. Por quê? Proteína tem uma carga negativa. Negativo com negativo, repele. Então, proteína ela não tem que passar no nosso filtrado, fisiologicamente falando, certo? Normal, seria isso, certo? Mas aqui, por exemplo, por que eu falei dessa parte e por que eu falei das proteínas? Porque boa parte dos tóxicos, ou seja, dos fármacos, das substâncias, elas precisam ser carregadas. E elas são carregadas justamente pelo quê? Pela nossa albumina. A albumina ela faz uma função de transporte também. Quando justamente o nosso fármaco cai, ou seja, ele passou lá pelo estômago, certo? Imagina pelo estômago, por exemplo, ou pelo intestino, no processo de absorção dele, ele vai para a circulação. Caiu na circulação. Se ele é um fármaco hidrossolúvel, muito mais fácil que dele ser diluído. Então ele se dilui muito mais fácil, ele não precisa passar pelo fígado para ser metabolizado, ele já pode vir direto e ser excretado. Só que quando ele vai ser absorvido aqui, ele cai na minha circulação. Quando ele cai na circulação, uma fração fica livre e a outra fração fica grudado à minha proteína. Enquanto não solta da proteína, não tem como ele ser o quê? Fazer a sua função, executar a sua função diretamente, certo? Então, enquanto ele não soltar aqui da minha proteína, ele não tem como fazer esse processo. Então, no processo de intoxicação, seria muito ruim para a gente se os fármacos eles permanecessem o quê? Ligados diretamente a uma proteína, porque não iria ser filtrado. Mas os tóxicos lipossolúveis, eles iriam ser diretamente o quê? Aconteceria o processo deles serem justamente filtrados? Sim, um fármaco que é lipossolúvel, ele passa tranquilamente, fármaco não tóxico, ele passa tranquilamente aqui, porém aqui vai acontecer o processo de reabsorção. Quando ele chegar aqui, as minhas células que estão aqui no túbulo, certo? Vão reabsorver novamente e vão o quê? Alcançar algum capilar sanguíneo e vai mandar novamente para a circulação. Para ir para onde? Para o fígado. Certo? Esse é o fígado, imagine que é o fígado. Aqui então, passou, tem um tóxico com característica lipossolúvel, ele precisa ser metabolizado, assim acontece com os fármacos também. Então ele passou aqui, foi filtrado por ele ser lipossolúvel, mas ele não é excretado. Substância que é lipossolúvel, o rim não excreta. Aqui só hidrossolúvel. Então ele é reabsorvido, cai no vaso sanguíneo, vai lá para o fígado e passa pelo processo de quê? De ser metabolizado. Então aqui ele sofre primeira fase e sofre até segunda fase. Na primeira fase, o máximo que o meu fígado vai fazer é tentar metabolizar esse tóxico, deixando ele uma substância de forma inativa ou justamente fazendo com que ele seja o quê? Excretado, mandado embora, deixando ele mais hidrossolúvel. E nesse processo aqui a gente fala que justamente é um processo de oxidação. Então aqui ele tenta oxidar ao máximo essa molécula entre a participação do nosso citocromo P450, que é um complexo justamente enzimático que vai tentar oxidar ao máximo essa molécula e manda de volta para onde? Para a circulação. Se continuar lipossolúvel, vai fazer o mesmo processo e vai voltar para onde? Para o fígado e faz uma segunda fase, que é conjugação para tentar eliminar o máximo do meu fármaco. Ou seja, a intenção é deixar essa molécula que é lipossolúvel, hidrossolúvel, para que ela seja eliminada. Se em segunda fase não conseguiu, vai ter que pegar outra via. E aí a via de um fármaco, ou seja, de um tóxico que seja lipossolúvel, é justamente através de biliar, ou seja, ser eliminado através das fezes, certo? Mas a nossa principal forma de eliminação